Certamente, o progresso científico é responsável pelo progresso da humanidade. Com o atrito pela fricção de pedras, o homem passou a dominar o fogo e superar o frio, as feras e começou a cozinhar os alimentos. Por causa do fogo, o homem pôde fazer instrumentos de ferro para ferramentas, armas e outros utensílios. O ferro e outros metais foram utilizados para caldeiras e transportes. O homem descobriu elementos químicos que possibilitaram produzir remédios e venenos para pestes. O homem estudou a física e a matemática, se lançou aos céus e ao espaço, chegou nas profundezas do mar. A eletricidade hoje nos move de forma que qualquer apagão faz nos sentirmos em tempos pré-históricos. Por causa de tudo isso, a ciência foi ganhando um status de poder que, ao mesmo tempo que provocou o avanço humano, também se tornou, em parte, o motivo da ruína da humanidade. E é aí que Dr. Stone nos mostra como contornar isso. Dr. Stone é um anime que ainda está em andamento. A animação japonesa conta a história de um evento misterioso que petrifica todos os seres humanos. 3.700 anos depois do evento, Seku, o personagem principal, consegue se libertar ao manter-se consciente durante todo esse tempo, contando todo o tempo que se passou segundo a segundo. Apesar do hiperbólico exagero, isso serve para nos apresentar ao personagem, que é extremamente inteligente. Através da ciência, ele começa a querer trazer todos à vida novamente. O objetivo do anime é justamente mostrar como o conhecimento científico pode superar tudo, derrotando inimigos mais fortes e restaurando o mundo. Em sua empreitada de despetrificar os seres humanos, ele consegue libertar o seu amigo Taiju, por ele ser mais forte e poder então ajudá-lo. Então Tsukasa, um lutador, para auxiliá-lo nas lutas contra as feras que os perseguem. O grande problema é que Tsukasa tem uma visão diferente de Seiku. Enquanto Seiku entende que deve libertar a todos, Tsukasa entende que deve libertar somente aqueles que são jovens e de coração puro, para não estarem mais debaixo do domínio dos mais velhos, inclusive estando disposto a sujar as mãos para cumprir esse objetivo. Até o presente momento, o anime mostra então esse embate entre ciência e força, entre o pensamento de Seku, que quer redimir o mundo através da ciência, criando o reino da ciência, e de Tsukasa, que quer usar a força para construir uma sociedade pura. Até determinado ponto, a ciência se mostra eficaz para superar vários desafios, e até vencer disputas contra adversários que são mais fortes fisicamente. A ciência é colocada como aquele que capacita qualquer um a superar obstáculos que antes eram intransponíveis. A ciência é vista como aquilo que é maior que a própria humanidade e que permanecerá ao passo que os homens morrerão. É intrigante a forma como o anime apresenta, por vezes, a batalha contra a ciência. Há muitos que enxergam a ciência como inimiga irreconciliável de outros aspectos da vida, como a fé, por exemplo. De forma que, se você é religioso, você é um ignorante. A força muitas vezes é colocada em contraposição com o conhecimento e a inteligência. Em escolas e universidades, professores desdenham daqueles que são cristãos ou de outras matrizes religiosas. Aqueles que não seguem a perspectiva pura e simplesmente científica são tratados como incapazes e ignorantes. Muitos desses alunos, sentindo-se reprimidos, escondem a própria fé, acabam sendo corrompidos por uma visão de mundo tão religiosa quanto a sua, mas guiada a uma absolutização de um particular da modalidade temporal que não merece esse status e que não tem como solucionar questões e demandas mais íntimas da realidade. Não importa quanto a ciência avance, há questões que ela nunca vai responder. Ao contrário do que esses pretensos defensores do saber científico acham, a ciência não está em oposição à fé. Má compreensões de qualquer um desses sistemas pode, é claro, levar a uma oposição. Porém, será na verdade uma oposição aparente e forjada pela ignorância ou pela má intenção. Uma vez que Deus é o criador do mundo, ele o sustenta com seu poder, e aquilo que descobrimos cientificamente não passa de observações experimentáveis da sua graça. Gravidade, eletricidade, cálculos estequiométricos, sínteses proteicas. O ciclo da vida de animais e plantas, fórmulas hiperbólicas, senoides e pitagóricas não passam de formas que o ser humano pode observar o poder de Deus. Toda abordagem da ciência pressupõe uma compreensão de mundo que moldará a forma como o cientista se aproxima do objeto de estudo. Um ateu desconsiderará a existência de Deus e verá a ciência como fruto do bom uso da razão humana autônoma. Esse uso pode superar qualquer coisa, qualquer mal existente, e trazer respostas para todas as questões humanas. Quando um professorzinho humilha alguém por ser cristão, ele mesmo já subjugou sua razão à sua compreensão ateísta, de forma consciente ou não. Ele mesmo já analisa o mundo através de uma compreensão tão religiosa quanto a do estudante que ele recrimina. Ele não faz uma ciência laica, ele só faz uma ciência ateísta. É tolo dizer que a ciência e a fé são inimigos. Basta olhar para Newton, Pascal, Leibniz, Lavoisier e Pasteur. Todos eles acreditavam em Deus e não deixavam de ser grandes cientistas por causa disso. A ciência deve ser vista em sua esfera de atuação, e devemos ter em mente a noção de nossas próprias concepções religiosas, para que façamos ciência como deve ser feita. Com isso, não estamos dizendo que só cristãos podem fazer ciência. O que estamos dizendo é que não podemos colocar a ciência como autônoma, uma vez que ela é apenas mais um elemento da realidade. A ciência não é uma esfera que abarca tudo o que há, mas apenas mais do que existe.
O cientista deve entender as limitações da ciência na análise e melhoramento do mundo, assim como deve estar consciente de suas próprias limitações, seja ele cristão, budista, ateu, espírita, qualquer outra coisa. Como diz o pensador holandês Abraham Kuyper, só é realmente livre a ciência que, enquanto estritamente limitada a seu próprio princípio, tem o poder de se livrar de todos os laços artificiais. Uma vez que a ciência é parte da própria realidade, ela não pode ter um status messiânico de redenção, porque aquilo que redime deve vir de fora do que tem que ser redimido. O Messias que precisamos não pode partir de nosso próprio mundo, porque o nosso próprio mundo está corrompido e necessitado de redenção. O Messias que nos salva de nossa miséria deve ser totalmente outro, e se faz totalmente igual para que sejamos totalmente redimidos. Nosso Messias é o Cristo, o Deus homem, que morreu, ressuscitou e voltará um dia para buscar os seus e julgar os que o rejeitaram, redimindo tudo o que foi deturpado, restaurando a razão, santificando a ciência e instaurando não o reino da ciência, mas o reino de Deus, o qual durará para sempre.